Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje na nossa 11ª semana de estudo e leitura. Meu nome é Renato, eu sou professor da rede, eu estou usando uma camisa com detalhes em grafismo, um óculos vermelho, tenho barbas e um cabelo com dreads. Atrás de mim tem um fundo branco, mas que eu também coloquei desfoque, para a gente não ver tanto. Bom, eu gostaria de convidar a todos vocês que estão nos ouvindo agora nessa live a esperar comigo a nossa convidada, que é o Sandy Oliveira, querida, grande escritora, nossa referência em literatura infanto-juvenil, infantil, nossa referência em literatura do encantamento, essa pessoa tão importante para todos nós que trabalhamos com incentivo à leitura. Enquanto ela não chega, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre por que essa semana ela existe, tá bom? Da importância da leitura e do estudo, todos nós concordamos. Mas um dia, o nosso querido vereador Eliseu Gabriel teve a ideia de propor uma lei que foi aprovada. É a Lei 14.999 de 2009. E ela criou a Semana de Estudo e Leitura, que já está na sua 11ª edição. Ela é uma semana com uma agenda muito incrementada, bastante cheia de eventos em todo o território, né, da cidade de São Paulo. E essa lei, ela faz com que todos os anos tenha uma semana como essa. Isso é muito bom, não é? Por exemplo, esse ano, a gente abriu a semana com um evento maravilhoso no Teatro Municipal de São Paulo. Quem esteve lá viu mais de 1.000 estudantes, com seus professores, e os artistas, cantores, as academias estudantis de letras que se apresentaram lá, grupos de teatro, de dança, balé, música, e assim, durante toda a semana, com uma agenda muito interessante, cheia de atividades de altíssima qualidade, nós vamos construindo mais essa semana. E hoje, nossa atividade aqui é sobre a importância da leitura, de literatura, a partir dos anos iniciais, né? Lá nos pequenos anos iniciais. E a nossa convidada, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a vida dela, tá bom? Ela nasceu em Santo André, na Grande São Paulo, que é uma cidade onde eu morei também. E quando ela tinha 14 anos, ela já começou a estudar para o magistério. E a Kyu-san, ela, logo no começo da sua vida como estudante, ela já se interessava bastante, né, por leituras e por livros, pela literatura. E na Fundação Santo André, onde ela cursou pedagogia, ela fez habilitação em administração escolar, em orientação educacional, e isso foi muito importante para o que viria a ser a sua vida, né, como formadora de professores, como professora, né, e também como escritora. Na qual essa profissão, né, de professora, a Kyu-san já atua há mais de 25 anos, né? E isso faz com que a gente perceba quanto de experiência ela tem para falar, né, sobre o incentivo à leitura e a todas as possibilidades, né, que essa leitura pode ter. Vamos esperar só mais uns instantes. Deixa eu ver que alguém mandou uma mensagem aqui.
Deixa eu ver o que ela disse. Só um minutinho. Bom, gente. Vou ver se ela já conseguiu aqui resolver. Certo, ela disse que conseguiu chegar no lugar onde ela vai se apresentar conosco e ela está só organizando a questão do computador, né? E da conexão com a internet, porque hoje ela tinha 2 eventos, né? Então ela está se desdobrando para poder estar conosco e aproveitar, né, essa oportunidade da Semana de Estudo e Leitura e também dar a sua contribuição, né? Trazer um pouco sobre a sua experiência, que é muito grande, né? E nós vamos aprender com ela. Então, continuando a falar um pouquinho sobre a biografia da nossa convidada, como eu disse, né? Ela tem atuado por mais de 25 anos como professora e uma das especialidades dela é a educação especial. E, inclusive, ela foi formadora de professores no município de Diadema sobre educação especial e também sobre a Lei 10.639 de 2003. Vocês sabem o que é essa lei? A Lei 10.639, ela propõe que todas as escolas do Brasil trabalhem história e cultura africana e afro-brasileira. Por quê? Porque nós vivemos num país que, infelizmente, até hoje, é muito racista. É o famoso país onde todo mundo conhece alguém que é racista, mas ninguém diz que é racista. Já ouviram essa? Então, por isso existe uma lei para o campo da educação, que é a Lei 10.639, que busca combater o racismo dentro das escolas, por meio de ciência, conhecimento, cultura e também as artes, né? Todas as linguagens, especialmente a literatura. E a literatura de encantamento, que é a perspectiva que a nossa escritora convidada, Cristiane de Oliveira, traz, ela é uma das principais maneiras que a gente tem para combater o racismo dentro das escolas. Os nossos acervos das salas de leitura de todas as escolas municipais da nossa rede são excelentes, reconhecidos pela sua grande qualidade. E nesse acervo a gente pode encontrar livros que falam sobre a temática negra, indígena, imigrante, que podem ser utilizados pelas professoras e pelos professores nas suas aulas. Mas só nas aulas de leitura? Não. Em todos os componentes curriculares, porque a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar, usando a literatura para falar de outras questões, de português, ciências, história, geografia e também na educação infantil. Inclusive, a nossa convidada, ela é uma grande especialista em literatura para a educação infantil. Um dos seus livros é muito utilizado para esse grupo, para essa faixa etária. Deixa eu contar mais um detalhe sobre a Kyu-san, que eu acho que vocês não sabem. Quando ela era bem pequenininha, ela já escolhia para ler livros que a gente considera muito difíceis, como, por exemplo, Os Lusíadas, e também um outro que se chama Os Sertões. Já ouviram falar desses livros? Os Lusíadas é de um poeta português chamado Luís Vaz de Camões. Acho que esse nome vocês devem ter aprendido na escola. Quem ainda não aprendeu, com certeza vai aprender, porque é um clássico. E os clássicos a gente sempre acaba aprendendo, né?
E o outro, Os Sertões, olha só, acho que... Ah, que maravilha! Bem-vinda, Cussan! Bem-vinda! O seu microfone está desligado ainda, viu, querida? A Jerusa está me salvando aqui nesse Sesc Campo Limpo hoje para usar esse computador. Gratidão, Gê. Oi, Jerusa, muito obrigado. Ai, olá, Renato. Olá, bem-vinda. Muito obrigada, saudações. Que bom estar aqui com vocês, viu? Fico muito feliz de te receber aqui na nossa live da Semana de Estudo e Leitura. Você certamente é uma convidada mais que especial, uma referência para nós. Como é? Gratidão. Enquanto a gente esperava você chegar, Kyo-san, eu tomei a liberdade de contar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo da sua história. E eu estava contando para elas que você, quando ainda era bem jovem, bem moça, lá para os seus 14 anos de idade, você já escolhia ler literatura que a gente considera clássica, literatura difícil, né? Eu li que você, inclusive, leu Camões, leu Camões, né, os Lusíadas, leu Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, eu fiquei com uma dúvida, e eu acho que as pessoas também estão com essa dúvida em casa. Você teve alguma inspiração ou incentivo quando você era bem jovem, bem menina, para a leitura da literatura? Eu tive uma mãe muito potente. Boa tarde, pessoal. Saudações. Que bom estar aqui com vocês, tá? Eu tive uma mãe muito potente, uma mãe que me colocou na escola aos 2 anos e meio de idade, porque em frente de casa tinha uma escolinha da Dona Marta, era o nome, e eu ia para lá. E eu via as crianças passando tal, e eu falava, coinha, coinha, e minha mãe colocou lá. E a Dona Marta era uma professora, assim, uma mulher incrível, no campo das artes, inclusive. Então, enfim, e a minha mãe sempre valorizou muito a questão dos estudos e da leitura. Nesse sentido, na época, quando entramos na década de 70, eu vou dizer o seguinte, nós tínhamos algo que se chamava Círculo do Livro no Brasil. E o Círculo do Livro era uma vendedora, ou um vendedor, um representante do Círculo do Livro, que passava de casa em casa, batia a palma, mostrava um catálogo, a gente ficava com o catálogo uma semana, na semana seguinte ela ou ele voltavam para olhar e ver qual livro a gente tinha escolhido. E quando a minha mãe e meu pai conversaram e decidiram finalmente serem associados ao Círculo do Livro, minha mãe deu o primeiro catálogo para mim. Ela falou, filha, você é primogênita, você vai escolher o primeiro livro que vai entrar aqui em casa. E aí foi a coisa mais linda. Qual foi a minha escolha? Eu estava com 7 para 8 anos nesse momento. E a minha escolha foi pela elegância dos livros. O Círculo do Livro tinha livros muito bem acabados, sabe? Capa dura, alguns deles. E eu fui na capa dura. Então, o primeiro livro foi Os Lusíadas, por conta da capa dura. Não é que eu entendia do conteúdo, nada disso. Eu li ali a sinopse, achei interessante, mas o meu X da questão era a captura. Compramos os Lusíadas. É lógico que eu ia para a escola sentindo um orgulho danado daquele livrão pesado, aquela capa dura, aquele livro grosso, e eu já carregava uma malona pesada, e na outra mão, fora da mala, porque eram muitos livros, né, era muito pesada a quantidade de materiais que a gente levava, na mão do lado de fora, assim, segurando na mão, eu levava o livro, os Lusíadas, mais um dicionário.
porque a cada linha eu tinha que ler, enfim, pegar o dicionário para entender as palavras, o significado. É lógico que eu não consegui ler os Lusíadas, nem quando eu me tornei adulta, com 17 anos eu tentei lê-lo pela segunda vez, e com uns 30 anos eu tentei ler novamente os Lusíadas, avancei mais, mas é uma leitura que eu gosto, mas também acho chata, né, hoje, não dou conta dele não, mas tentei. Depois, Os Sertões. E também pela capa dura. Esse eu consegui avançar mais, né? Mas, enfim, minha mãe sempre colocava o livro de literatura juntamente com o dicionário. Então, eu lia tudo que chegava na minha frente. Eu lia jornal, eu era uma leitura de jornal, eu me interessava muito por aquela seção de empregos. E o que despertava a minha atenção na sessão de empregos era a solicitação da boa aparência. E eu lembro que eu perguntava muito para minha mãe, que história era essa de boa aparência? Quando solicitava um currículo, envio do currículo com foto, ou antes disso, a necessidade da boa aparência. Eu questionava o que era essa boa aparência. Então, essas questões raciais no campo da leitura, da literatura, enfim, sempre me chamou a atenção. Até porque eu, enquanto criança negra, a minha vida foi permeada por experiências nesse sentido, né? Experiências excludentes, práticas racistas, pelos profissionais da educação das escolas onde eu havia estudado, né? Então, era uma vida marcada pela cor da pele e pela exclusão e violências, e isso me chamava atenção nos livros que eu lia. Então, me incomodava esses livros que eu não via personagens negros, ou quando viam eram prostitutas, eram meninos de rua, né? Enfim, mas o que eu mais me identifiquei foi com o livro Capitães de Areia. Quando eu li, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, foi aí que tem crianças, jovens aí parecidos comigo. Foi o que me chamou mais atenção em termos de literatura, de pensar, né, nas relações raciais com as relações sociais cruzadas, enfim, foi algo que despertou muito em mim. E uma outra leitura que fez muito sentido para mim, com exceção de um aspecto, foi O Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é um livro meu de cabeceira até hoje, e é um livro que eu recorro a ele o tempo todo, ele faz sentido para mim o tempo todo, claro, com questões diferentes em diferentes épocas, mas ele faz. E sempre me incomodou o baobá, que eu conheci em casa, porque minha mãe contava histórias de baobá que o meu avô contava para ela quando ela era criança, e eu sabia que o baobá era uma árvore sagrada, e no Pequeno Príncipe era uma árvore que precisava ser destruída. Então, a minha mente de criança, lendo O Pequeno Príncipe, ela viajava nessa questão, porque era o único livro de literatura infantil, juvenil, vamos dizer assim, que eu via a África. Era ali. E ainda assim, um símbolo tão sagrado que eu conhecia, que era o baobá, no Pequeno Príncipe, ele era uma árvore que precisava morrer, né? Então, para mim, era instigante, era algo instigante aquilo. E eu buscava nas releituras do Pequeno Príncipe, talvez, uma resposta para isso, né? Enfim, por aí, Renato. Maravilha, Kilsan. Muito bom te ouvir. O pensamento ele vai para vários lugares, não é? Quando a gente está contando sobre as nossas experiências com a literatura e com o livro. Quando você disse que escolhia o livro pela capa, né? Pela sua beleza enquanto objeto, eu lembrei daquela música do Caetano Veloso que ele diz, né? Os livros são objetos transcendentes, né? E, de fato, para nós, existe esse amor que tem a ver com o objeto livro, né? Renato, a minha mãe comprou uma estante
quando finalmente ela combinou com o meu pai, né, que nós éramos muito pobres. Então, quando minha mãe foi se associar ao Círculo do Livro, precisou fazer uma reorganização financeira em casa, né, muito séria, para que a gente tivesse pelo menos um livro por mês novo em casa. E foi incrível, porque minha mãe disse assim, teve a reunião em casa na hora do jantar, eu me lembro disso, e a mãe dizia que tinha que se tornar associada, porque ela precisava dar a melhor instrução às filhas dela. E aí, bem, meu pai concordou, e aí ela disse assim, mas você vai ter que concordar com uma outra coisa, porque livro é algo maravilhoso, é algo lindo, tem que estar exposto, nós precisamos de um estante. Aí meu pai falou, mais gasto? Você quer um estante? Mas é claro, onde que eu vou colocar um livro por mês, né? No final do ano, um livro por mês, pelo menos, no final do ano são 12 livros. Eu não vou deixar um livro em cima do outro, eu quero uma estante. E aí o pai foi ok, fizeram os cálculos, compraram uma estante, e essa estante, ela ficou ali, vazia, esperando a chegada do primeiro livro, que foi os Lusíadas, né? Então, e a minha mãe, que tinha sido filha de Maria lá na adolescência e na infância dela, a Bíblia era algo que ainda que a pessoa não lesse, era muito simbólico ter uma Bíblia em casa, na estante. E a Bíblia do Círculo do Livro foi o livro que minha mãe comprou. Então, ela comprou a Bíblia, que tenho até hoje a Bíblia dessa coleção, né? Capa preta, com umas coisas douradas, maravilhosa. Então, ela enfeitava ali a estante, que chegou junto com os Lusíadas, que foi o primeiro livro que ocupou o lugarzinho, pezinho na estante. E eu acho lindo, porque eu tenho esses livros até hoje, não deixo, meu pai, minha mãe, enfim, por décadas tentaram, isso aqui você não lê mais, vamos desfazer disso. Eu falo, não, de jeito nenhum, tá tudo na minha biblioteca em casa, e tem minhas anotações com a minha letrinha, lápis, o significado de cada palavra que eu lia, o sentido que despertava em mim, né, aquele parágrafo lido. Então, é muito interessante olhar e me revisitar com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos, num livro que eu já li várias vezes, mas tem registrada ali a minha observação de quando eu era criança, meu entendimento, meu sentimento a partir daquele livro. Então, é muito interessante. Que maravilha! É muito gostoso ouvir essas histórias, sabe? Porque às vezes a gente vive uma espécie de energia que puxa as coisas para nós, né? Eu estava viajando, Cristiano, estava em Bela Vista, lá em Roraima, e eu fui a uma excursão para dentro da floresta amazônica, e lá no grupo eu encontrei com Josias Marinho? Sim, com Josias Marinho, Uau. Que foi o ilustrador do Homo Baixo. Meu primeiro livro de 2009. E aí a gente conversava sobre o seu imenso critério na questão do livro objeto, como ele vai se transformar num objeto. Você podia falar um pouco sobre isso? Eu sou criteriosa demais e eu acho que é por isso que os meus livros fazem sucesso. E eu acho que editores têm muito que aprender nessa relação. Porque, normalmente, uma escritora que chega com seu texto não sabe quem vai ser o ilustrador, né? Não conhece o ilustrador, mesmo que fica conhecendo no meio do processo, quem vai ilustrar o seu livro é o Josias Marinho, por exemplo. E aí você não sabe para que lado a ilustração dele está indo, né? Porque eles fazem questão de não colocar, inclusive, muitas vezes, nem de dizer quem vai ser esse ilustrador, né? Hoje está um pouquinho mais fácil, mas é coisa muito mais recente isso, né? Então, você não sabe quem vai ilustrar, se sabe, você não tem um contato, se faz um contato, não te responde, para não tirar a liberdade de criação, enfim, de cada profissional. E eu acho isso muito errado. E acho isso muito errado, principalmente tendo em vista a preocupação do racismo estrutural
que a gente sabe que existe no Brasil, sabe que as universidades, nos cursos diversos, não preparam os profissionais para o encontro com negros e negras, com pessoas com necessidades educativas especiais, as universidades não preparam. E a mesma coisa, os cursos de artes, não preparam para o traço, para desenhar personagens negros, e isso não é nato, você não nasce, eu tenho esse talento, é algo que vai muito de observação, de construção, de, enfim, ensinamentos, inclusive. Então, não necessariamente um ilustrador ou uma ilustradora negro e negra vai saber ilustrar personagens negros. E isso foi algo que eu fui descobrindo no processo, né? No processo. E isso é interessante. Então, para mim, eu faço algo que não existe nas editoras, mas que eu vou começar a batalhar para existir. Eu faço uma direção de arte. A direção de arte não é da editora. Apesar de estar ali, a direção de arte é minha. Porque quando a minha história chega na editora, eu já chego com o livro pronto, com o meu ilustrador ou minha ilustradora, com tudo fechadinho e mostro. E quando eu mostro, é algo que tem que estar tão arrebatador que a editora não pode sentir o desejo de dizer, não, muda isso aqui, eu não aceito isso. O trabalho, para mim, tem que estar na perfeição, numa perfeição que os meus olhos críticos de saber muito bem, né, o caminho, a necessidade que as crianças negras têm em termos de uma ilustração literária, porque a criança negra não se vê na literatura brasileira, e eu sei dos seus anseios, dos seus desejos. Foram 35 anos em sala de aula, né, no chão de escola, enfim, fora trabalhos sociais, atendendo crianças em situação de vulnerabilidade, nos projetos que a vida inteira eu participo, enfim. Então, eu conheço o pensamento, o olhar de uma criança, e da criança negra muito mais, porque eu fui uma delas, tenho sobrinhos e sobrinhas, enfim. E aí, esse critério, eu sou chamada de chata, e o Josias sabe disso, porque o Omobá, ele tinha passado já por 7 ilustradores e eu tinha desaprovado 7. E depois de 1 ano e meio nessa tentativa, a editora, a dona da editora, que é a Masa, me liga, que é uma senhora muito dura e firme, e ela diz assim, que eu não aguento mais como que fala? Sei lá, eu não aguento mais a sua resistência em relação aos ilustradores que eu estou colocando aqui. Eu vou fazer um teste, eu vou te mandar 4 últimos ilustradores, você vai escolher um deles. Eu não vou ter relação entre vocês, não quero nem saber. Você vai mandar um trecho do livro dos 4, vou mandar um e-mail deles, você vai mandar um trecho do seu livro, o que você quiser para eles, e eles vão te retornar e você vai escolher. Se você não escolher um deles, eu vou cancelar o contrato contigo. Falei, ok, mas se eu não escolhi, se nada me agradou, é porque esses profissionais que estão aí, enfim, não estão atendendo os traços, o talento para desenhar personagens negros com dignidade. E aí o Josias estava no meio dessa seleção. E aí o Josias foi o único que veio para mim, encontrou meu contato nas redes sociais, e me perguntou, falou assim, que eu quero muito ilustrar o seu livro, muito, mas eu não entendo nada de mitologia africana. Eu não sei como que é o Mochum que você está trazendo, como que ela foi quando rainha, quando princesa. Eu não sei quando elas caminharam pelo solo africano. Eu não sei nada delas, mas eu quero ter uma chance. Me explica. Me ajuda, me indica textos, me indica livros. Eu quero ilustrar o seu livro. Essas histórias, eu preciso estar com você nesse projeto. E eu adorei isso, eu adoro pessoas assim, né? Ousadia. E ele demonstrou o desejo. E, de fato, os outros 3 não me trouxeram nada agradável também. E aí eu disse, vou investir, eu pensei, vou investir no Josias. E investi no Josias, né?
2 semanas de mergulho profundo e bora lá caminhar. Reparem, se você tem sobrinhas? Tenho. Repara as suas sobrinhas, observe elas, né? E começamos o laboratório assim, à distância, os toques por telefone, e-mail, trocas. Eu mandava imagens, figuras, rostos de crianças, e ele foi preparando, enfim. No 8º dia, ele me manda uma prova. Ele tinha mandado uma no 3º dia e pediu mais tempo, era só riscos, e aí no 8º dia ele me mandou uma prova que eu fiquei muito feliz. Eu falei, esse é o caminho. E eu dizia para ele no Omobá, preste atenção no olhar dessas princesas, repare os olhos das crianças negras. As crianças negras não têm qualquer olho, não tem qualquer olhar. Repare, os olhos das crianças negras são sempre muito puxados. Preste atenção, são sempre puxados. Aquele olho vivo, pretão no fundo e puxado e alegre, né? Presta atenção no olhar. Os olhos e o olhar dessas personagens, dessas princesas que estão quebrando o tabu, né, da literatura brasileira, porque eu sempre tive a noção exata do que esse livro representa. Ninguém disse isso. Ele ganhou vários prêmios. Ninguém chegou para mim e disse que é um livro que quebrou tabus, que quebrou época na literatura brasileira, que mudou o paradigma, que trouxe uma quebra, uma ruptura de paradigma com a normalidade de que princesas são brancas, são meninas, crianças que querem se casar, que se beijam na boca, que se casam jovenzinhas, e para o povo tá cheio de moralista no Brasil, né? Cheio de moralistas, mas ninguém repara as estratégias, os caminhos dos contos de fadas. E dificilmente as pessoas sabem que os contos de fadas contados para crianças foram todos adaptados por serem histórias de pessoas adultas, para pessoas adultas. Então, essa questão do beijo, do casamento, enfim, do sexo, está presente ali nos contos de fadas europeus. São meninas muito jovens que se casam, que estão lá esperando o príncipe montado no cavalo branco. Até o cavalo tem que ser branco, né, gente? Né? Então, é bom a gente reparar nisso e parar de hipocrisia nesse país. E professoras que se rebelam em relação ao meu livro, Omobá, Histórias de Princesas, e eu acho muito bom pensar nisso, porque nesse livro, todas as culturas, é importante a gente pensar numa coisa, todas as culturas do mundo têm reis e rainhas, príncipes ou princesas. Tem ou teve. Enfim, a história está marcada por algum momento, enfim, príncipes, princesas, reis e rainhas. Mas as culturas africanas não têm esse direito de compartilhar as suas princesas, os seus príncipes, os seus reis e rainhas para o mundo. Mas as pessoas aceitam os reis e rainhas gregos, né? A mitologia grega está na escola, e a mitologia grega está relacionada à religião, tanto quanto a mitologia africana. Mas por que a mitologia africana, falar de Ísis, né? Na literatura, enfim, que as pessoas não conseguem nem saber que a poderosa Ísis é africana, ela está ligada a Kemetic, ao Egito antigo, ao Egito preto. Ninguém nem consegue saber que Ísis é preta. Mas, enfim, os deuses gregos estão presentes nas escolas brasileiras. Isso pode. Os deuses e as deusas africanas não podem. O que as pessoas desconhecem, Renato, é que quando eu trago no meu livro Omobá, Histórias de Princesas, essas princesas, Oxum, Iemanjá, Jexalugá, Oiá, elas foram rainhas de verdade, elas existiram no solo africano, em regiões da Nigéria, elas existiram de verdade.
Então, quando eu digo em ancestralidade, que minha ancestralidade vem de Oxum, é porque ela vem de Oxum, de uma pessoa que existiu de verdade, que foi rainha. Assim como nós estamos agora organizando a vinda do rei de Ileifé, que ele é da dinastia de Oduduá. Oduduá está ligada a Nimrod, que a gente não pode esquecer, a África é o berço da humanidade, o planeta Terra começou lá. Nimrod é um grande ancestral nosso ligado à criação desse universo, ao povoamento do continente africano, né? E o Duduá também. Então, é isso que as pessoas precisam saber. Quando eu trago o livro trazendo essas princesas, que são rainhas na realidade, mas eu trago como princesas, enfim, mais jovem, para fazer uma polaridade com as princesas europeias, eu estou trazendo a história do povo negro remota, a história africana que remonta o DNA mitocondrial, a nossa criação, não só a nossa criação de pessoas negras, porque se a população do mundo começou no solo africano, éramos todos negros e negras, né? Então a gente precisa se lembrar disso. Eu não cito uma vez nesse livro a palavra orixá. Eu trago essas princesas como elas também foram e são representadas, assumidas e aceitas como realeza africana, né? E é essa realeza de mulheres jovens, poderosas, que não estavam preocupadas em esperar um casamento ou esperar um casamento com um homem, ou esperar um casamento com um homem rico para sustentá-las. Eram princesas e rainhas que tinham poder dentro de si, um poder mental capaz de cocriar realidades. E hoje a gente vê várias, enfim, espiritualidades diferentes, né, que acreditam na cocriação, no poder da cocriação. Se eu penso firme uma determinada coisa, ela vai acontecer. E é isso. E essas princesas, elas trabalham no poder do Ori, né? O Ori, ele envolve a glândula pineal. As culturas africanas, elas são incríveis. Já lidavam com a glândula pineal lá de 15 a 20 mil anos antes de Cristo, gente. Vocês têm noção? Agora não se fala antes de Cristo, se fala antes da Era Comum, tá? Eu recebi agora o meu documento que eu fiz o meu teste de DNA para descobrir a minha linhagem, Renato. E eu fico muito feliz, porque há pelo menos 30 anos eu falo, em formação de professores, eu falo sobre a Eva Negra. E lá está escrito no meu DNA que eu sou descendente direta da Eva Negra. Quando eu peguei na segunda-feira esse material, eu chorei, porque a minha vida é compartilhar com profissionais da educação a história da Eva Negra, esse esqueleto mais antigo que remonta, né, que a partir dela, os cientistas, há coisa de 13 anos atrás, os cientistas ocidentais, tá, gente? Porque os africanos sempre souberam disso. Cheikh Anta Diop sempre nos falou isso. E esses cientistas rasparam o osso dela e fizeram uma grande experiência no mundo. E essa experiência era o quê? Pegar pessoas famosas de cada país do planeta e tirar uma gotinha de sangue. No Brasil, foi Xuxa, foi aquele modelo Zulu, que eu me lembro, foi a Angélica, porque queriam saber se a estrutura do DNA mitocondrial encontrada naquele osso da Eva Negra, considerada a mãe de todos nós, se estava presente em todas as pessoas, independente da sua origem étnico-racial. Então, Japão, China, Índia, todos os países do planeta foram tipificados
com pessoas famosas de cada país, com a gotinha de sangue. E a coisa que os cientistas ocidentais comprovaram é que sim, por mais branca que a pessoa seja, por mais oriental que essa pessoa seja, enfim, ela tem o traço da Eva negra. E aí, nessa pesquisa de mundo inteiro gigantesca, os cientistas ocidentais começaram a afirmar: somos todos África, somos descendentes de africanos. Ela é a mãe de todos e todas nós. E aí a quantidade de porcentagem que eu tenho da Eva negra, que é a primeira informação, foi a coisa que mais me surpreendeu. E aí a gente diz, o meu ori sagrado, a minha glândula pineal, ela nunca me enganou. Sempre esteve comigo e sempre trouxe na minha boca essa fala da Eva, quando eu olhava para as professoras e elas riam de mim quando eu estava no palco dando formação há 25 anos atrás e falando da Eva negra, da Eva mitocondrial. E aí eu pego a minha declaração de DNA e está lá a quantidade de porcentagem que eu sou filha direta da Eva negra, a considerada a mãe do berço da humanidade. Então, para mim, isso, gente, é algo que eu precisava compartilhar com vocês. Eu não estou falando em Omobá, é um livro que tem um sentido e um significado muito profundo, que vai para além das professoras das salas de leitura olharem aquele livro e guardarem ele nas caixas, esconderem ele, para que as crianças não tenham acesso, porque está falando de macumba, é muito além disso, porque se eu fosse muitas professoras, eu faria até o inverso, eu esconderia algumas histórias, contos de fadas, que trazem ensinamentos para mim muito perigosos, e toda mulher sabe o quanto que nós crescemos esperando o tal do príncipe encantado e a gente chega a 50, 60 anos e triste porque ainda não conseguiu achar o príncipe encantado. Será que esse príncipe encantado existe? É fruto de onde? De onde nós tiramos essa história toda de esperar esse tal de príncipe encantado? Se não da literatura e da literatura infantil embranquecida que a gente devora desde pequeninos e pequeninas. Ei, que o Santi, eu vi, é como entrar debaixo de uma cachoeira. Axé, axé. As águas nos percorrem até naqueles lugares mais recônditos que a gente não está acostumado a visitar. Te ouvir pensar sobre coisas que nós não estamos acostumados a pensar. Te ouvir é enriquecedor e nos recoloca, sabe? A nossa autoavaliação o tempo todo, que esse é o único caminho do autoconhecimento, a gente não tem medo da gente se avaliar o tempo todo. E quando a gente tem essa oportunidade linda de ouvir você se colocar com tanta verdade para nós aqui, a gente fica até constrangido de dizer assim, como eu estou olhando para mim mesmo, da mesma maneira que a Kilson está olhando para si mesma, para que eu possa também me encontrar da maneira como a Kilson se encontrou e que eu possa abençoar minha comunidade da maneira que você abençoa a nós todos, sua comunidade, Kilson. Então, é Gratidão. isso que eu sinto quando eu te ouço. Gratidão, Renata. As águas de Oxum falam por você, certamente. Axé, que assim seja. Eu queria te fazer... É até difícil, né, fazer perguntas para você, mas eu vou fazer mais uma. Diga, à vontade, estou aqui para isso. Bora conversar. Bora conversar. Eu estava num evento que era uma aula inaugural de um curso de uma universidade, que havia convidado a professora, intelectual, escritora Conceição Evaristo para dar a aula magna, a aula inaugural. Nós tivemos alguns problemas naquele dia de haters, né? Que são essas pessoas que entram na internet só para odiar, né? E elas ainda eram hackers, então elas assim, invadiram o sistema lá e atrapalharam um pouco, mas não conseguiram ficar muito. E aí a Conceição conseguiu falar.
E ela falou muito sobre escrevivência, que é o conceito dela tão importante para tantas áreas do conhecimento hoje em dia, né? Ela falou sobre o nosso combate ao racismo, que precisa ser teórico, né? Porque muitas vezes a gente não precisa saber na ponta da língua qual argumento utilizar para a gente confirmar que o combate ao racismo é importante, porque as pessoas elas ficam o tempo todo questionando isso. Mas aí perguntaram para Conceição Evaristo se ela conhecia alguém que conseguia unir forma ao conteúdo, conseguia unir teoria à prática, de maneira que as pessoas tivessem um exemplo de como combater o racismo. E eu lembro que a Conceição Evaristo disse assim: tem aquela menina de São Paulo, a Kyu-san. E ela usou o seu trabalho com a literatura e a sua vida, porque o seu trabalho e a sua vida não estão separados. Não. Ela usou você como exemplo dessa ligação preciosa entre a teoria e a prática. A minha pergunta é: o que você achou disso? Não, depois disso, depois dessa, será que eu consigo falar alguma coisa, Renato? Gente, primeiro que a Conceição é generosa, né? Mas ela foi certeira, porque eu tenho muito orgulho de ser aquilo que eu falo, de fazer o que eu falo. Então, eu tenho muita tranquilidade, porque quem me conhece há um ano pode ser um tempo curto, mas não vai pegar uma contradição em mim. Quem me conhece há 10 também não, e quem me conhece há 30 também não. Porque a minha vida ela é muito perene em relação ao campo profissional, aquilo que eu faço, aquilo que eu atuo. Eu só faço aquilo que eu tenho certeza, eu só falo o que eu tenho certeza. Então, a teoria e a prática, para mim, que nós que estamos no campo da pedagogia, a gente sabe que quando a gente consegue transpor a teoria para a prática, é onde se dá a praxis, né? Então, para mim, a praxis, ela sempre foi algo muito importante, desde o meu magistério de segundo grau, em 1980. Então, para mim, essa questão de você pesquisar, de você atuar, pesquisar a partir das suas práticas, escrever as suas práticas é algo que tem que estar muito ligado, e eu entendo que um profissional da educação tem que aprender a fazer. A gente sabe, nós que somos professoras, o quanto que é difícil o professor, o profissional da educação registrar as suas ações, registrar de verdade, né? E, para mim, o registro, ele é absolutamente tudo, porque ele é vida, né? Ele tem vida. Então, eu sempre consegui registrar das minhas crianças e dos meus jovens, adultos, enfim, os estudantes que estavam comigo naquele ano, naquele semestre, o olhar de tristeza, o olhar de alegria, e a lágrima caiu, o olho entristeceu, né? A boca tremeu, o lado tal. Então, era um nível, tem um nível de observação, de perspicácia no registro, que quando eu pego registro de 30 anos atrás, eu consigo ver, eu me lembro direitinho do rosto de cada pessoa envolvida na história, enfim, porque é rico em detalhes. E, portanto, a Conceição ela observou algo precioso, porque é a teoria e a prática que devem caminhar juntos com o que a gente é, né? Porque o que eu sou no campo profissional é parte da minha entrega do que eu sou no campo pessoal. Então, essa verdade, eu nunca abri mão, eu nunca fui aquela profissional de falar assim, eu sou Kyu-san de Oliveira em casa, aqui eu sou a professora Kyu-san de Oliveira, né? Enfim, é algo que está muito ali, né? Tendo os seus limites necessários, mas é a minha verdade que está ali, né? Em sala de aula, com muito cuidado
para nunca tentar jamais induzir estudantes para aquelas temáticas que eu acho importante. E acho muito importante falar sobre isso, Renato, porque as pessoas costumam dizer isso. Ah, porque os ativistas, militantes ficam induzindo, não tem que trabalhar essas questões, acham que é tudo demais e exagerado, né? Não é. O que leva a gente a trabalhar certas questões é o olhar aguçado e não correr daquilo que a sala de aula coloca para a gente enquanto necessidade. Enquanto há profissionais da educação que vão olhar para as crianças e uma situação acontecendo ali, ela vai fazer de conta que não está vendo nada, como as professoras dizem, aqui o Sam fiz de conta que não vi, o outro xingando de macaco. Mas por que você fez de conta que não viu, professora? Porque eu não sei lidar com esse assunto. A partir do momento que eu me metesse na história, eu ia ter que dar um encaminhamento. Que encaminhamento? Eu não entendo desse assunto, eu não fiz curso para isso. E aí eu digo que o bom senso sempre resolve. O bom senso e a humanidade, se você tem a humanidade dentro do seu coração, dentro de você, que é olhar e dizer, pelo menos, aqui eu não admito esse tipo de xingamento, esse tipo de prática. Pelo menos isso, naquele momento. Uma pessoa que tem humanidade precisa dar conta de fazer. Se ela se silencia mediante o sofrimento de uma criança, eu, enquanto mãe, se eu visse alguma coisa, eu me sentiria perfeitamente no direito de tacar um processo nessa professora, porque a Constituição, em seu artigo 5, parágrafo 206, 216, entre tantos outros, ECA, enfim, vai dizer que eu, enquanto adulta, enquanto a professora, profissional da educação na escola, eu tenho a responsabilidade de zelar e preservar por aquela criança, pela vida daquela criança e pela vida daquele jovem. Então, o que eu tenho visto é uma negligência tremenda de profissionais da educação em relação aos direitos humanos. Há um relaxamento muito grande. E que segue muito, Renato, um vídeo que estava correndo aí antes de ontem na internet, no Instagram, que era aquele vídeo falando sobre a experiência, né, de duas crianças, uma criança negra que foi deixada por 1 hora numa área central lá do Calçadão em São Paulo, e no final de 1 hora, um homem negro parou para perguntar se ela estava perdida, se ela tinha mãe, se ela não tinha, cadê a mãe dela? Depois dessa 1 hora, uma criança branca foi deixada lá, era um experimento. A criança branca foi deixada ali. E com 1 minuto e meio, uma mãe, uma mulher adulta com a sua filha, param. Você está perdida? Estou... Não, eu não acredito, bebê. O que está acontecendo com você? Cadê sua mãe e seu nome? 1 minuto e meio. 2 minutos, mais pessoas. 4 minutos, mais pessoas. Ao término de 1 hora, até a polícia chegou e uma aglomeração de 16 pessoas na roda querendo ajudar a menina branca. E quem me conhece e lê os meus artigos e lê os meus textos, sabe? Do texto que foi para uma revista que eu não me lembro qual é, gente. Se vocês se lembrarem, coloquem até o link aqui, tá, pessoal? Que é a Arapuca Social, né? E que eu falo sobre, inclusive, uma das partes do texto eu trago o Miguelzinho, aquele menino de 5 anos que foi atirado do 9º andar pela sinhazinha branca, empurrado pela mão da sinhazinha branca, que se atreveu a deixar um menino de 5 anos entrar sozinho no elevador, porque estava desesperado, esperando a mãe, que era empregada doméstica dela, e foi levar os cachorros para fazer cocô na rua. E aí ela não teve paciência, a patroa branca, não teve paciência de cuidar do Miguelzinho, chorando pela mãe, e colocou ele no elevador, enfim, e a tragédia aconteceu. Como essa experiência entre a criança negra e a criança branca, é muito comum as pessoas verem crianças negras na rua
e acharem que está normal, esse é o lugar da criança negra em situação de rua. Ela tem que estar na rua mesmo. Ninguém liga, não chama atenção. Assim como uma criança no farol. De tempos em tempos, o programa Fantástico traz notícias dessa natureza para a gente. Quantas crianças negras e lindas estão nos faróis vendendo suas balinhas? Mas quando uma criança branca aparece vendendo uma balinha, não faltam pessoas da elite abrindo a janela, perguntando: o que você está fazendo aqui? Como você é linda! E de repente aparece uma chance daquela criança e jovem se tornar modelo. Aí ela aparece toda de banho tomado, roupa nova, modelando. Qual oportunidade você deu até hoje às crianças negras que chegam perto de você na rua, nos faróis? E por que a criança branca desperta sempre tanta pena, tanta solidariedade para ajudar quando ela está num lugar que parece que não é dela, né? Está lá no centro da cidade sozinha. E aí eu digo que a criança negra não é considerada uma criança no olhar do adulto branco. A criança negra é considerada um preto adulto em miniatura. E isso é muito sério, e isso vai determinar se essa criança vai viver com dignidade ou se ela, antes dos 18, vai morrer. E a gente tem visto que as crianças estão sendo assassinadas. Há 30, 40 anos a gente fala sobre o extermínio da juventude negra no Brasil. E há uns 20 anos eu digo que chegaríamos ao ponto de falar sobre o extermínio da criança negra no Brasil. E esse momento está chegando. As crianças negras estão sendo assassinadas em seus barracos e a polícia invade, e a polícia diz que pensou que o console do videogame era uma arma. Só que a polícia invadiu a casa daquelas crianças. Elas estavam na sala, brincando. Ou mesmo quando o helicóptero no Rio de Janeiro faz a mira com o rifle numa escola e atira numa escola de periferia carioca, maioria esmagadora negra. Então, é disso que a minha literatura, ela trata, não de forma direta, pode não ser de forma direta, mas eu estou tratando de fortalecer as crianças negras no sentido, não me interessa mostrar casamentos perfeitos ou a necessidade dela se casar, não quero isso, eu quero que a criança negra entenda a magia que ela carrega, o poder que ela carrega, porque esse poder que eu trago na minha literatura, que eu tenho chamado de Line Beijo, literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, é esse fortalecimento a partir do encantamento pela vida, de um reencantar pela vida a partir do seu próprio corpo, de voltar a amar o seu próprio corpo, tão excluído nas escolas, nas rodas, enfim, de se potencializar e de acreditar, voltar a acreditar. Sim, eu sou bonita, eu sou bonito, eu valho muito. Então, é isso. Para mim, a prática com a teoria, ela precisa dar conta de se tornar muito além do que simplesmente um discurso. Eu conheço várias pessoas, inclusive negras, que discursam, mas que não têm a relação da teoria com a prática, são teóricas. E eu quero saber quem está lá fazendo o trabalho de formiguinha, quem está no corpo a corpo, trabalhando de fato a praxis a partir das temáticas que são consideradas as mais radicais, questões de gênero, questões de raça barra cor, questões da heteronormatividade, enfim, é isso que eu quero saber. Então, Conceição foi brilhante. Eu agradeço. Conceição foi brilhante, que o Sam é brilhantíssima. Gratidão. Nós temos o grande, eu falo agora enquanto funcionário da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, enquanto formador de professores da DRE de São Mateus,
Nós temos tido o privilégio de contar com a sua atuação como formadora, né, na Secretaria Municipal de Educação. Tem dado para nós cursos, palestras, encontros, lives, está sempre muito disponível a nós, professoras, professores e educadores da rede, com todo esse conhecimento forjado em anos e anos de trabalho duro e muito comprometido, né, Kilson? Então, eu tenho a agradecer muito por essa disponibilidade sua de, apesar de tudo que aconteceu na sua vida, você sempre ter mantido muito firme a sua estaca no lugar onde você considera o mais importante, né? Que é onde tudo acontece. Até a terceira série, os anos iniciais, o ensino fundamental, onde as nossas subjetividades são construídas. Porque depois que a gente fica velho, ou melhor, quando a gente cresce, a gente às vezes precisa desconstruir muitas coisas para reconstruí-las novamente a partir de uma perspectiva que nos dê amor próprio. Então, se isso for desde o início, desde lá, onde tudo acontece, a gente vai ter menos gasto de energia social para construir esse país, um país mais justo e igualitário para todas as pessoas, para a população negra, que ainda hoje as notícias são diárias, né, Wilson? De como sofremos vilipêndios, de como sofremos terríveis males. E aí, a minha pergunta final, né, para a gente encerrar, né, a nossa live, é assim: a partir de que idade a gente tem que falar sobre representatividade negra para as pessoas, Kilsan? Desde que o bebê está em embrião na útera materna. É simples assim. A nossa concepção, ela se dá muito antes desse embrião, né? Então, você prepara para receber alguém que você ainda não sabe quem é e quando vai ser. A gente se prepara, né? E esse preparo, ele tem muito a ver com o preparo que a gente tem do nosso ser, de nós mesmas. Porque se eu não tenho, se eu sei que eu sou imatura, não tenho a menor condição de lidar com as minhas questões, um auto-amor, né, o amor por mim mesma, se eu não dou conta disso, como que eu vou esperar amar alguém que vem de fora, que vai chegar, enfim, que chega na minha vida, chega dentro da minha útera, depois sai da minha útera e está comigo? Não tem lógica. Então, a gente prepara, né? Eu estou falando de culturas africanas que pensam na cocriação, e que a cocriação é algo muito real, é muito firme, é muito presente, é muito constante. A glândula pineal, ela funciona, a intuição, ela precisa dar conta de funcionar, de estar ali, né, ligada nas histórias. E aí você chega e tem esse preparo todo já de um bebê que é o seu desejo, de repente, né? E aí a coisa já está se dando. Tá na barriga? É conversa, é cantoria. Eu nunca me esqueço. Eu tenho um sobrinho, ele tá com 21 anos, Caiodê. Caiodê foi o primeiro bebê que eu segurei no colo. Eu segurei um bebê recém-nascido somente há 21 anos atrás. Eu sempre tive muito medo. E quando o Caiodê foi concebida, enfim, minha irmã contou que estava grávida, uma grávida solteira, e foi aquele mistério, né? É o quê, tal, não sei o quê. E ela dizia, minha mãe, que era uma menina, pelo formato da barriga. E até que o Caiodê fez uma visita para mim, uma visita astral. E o Caiodê apareceu, eu dormindo, ele apareceu no espaço, um bebê no espaço, um bebezão, era grande e falava, assim como eu falando, e ele disse assim: avisa todo mundo que não sou uma menina, eu sou um menino. E tia, é você quem vai escolher o meu nome.
porque você vai cuidar de mim. Aí, no dia seguinte, eu levantei, beijei a barriga da minha irmã e falei, é um menino. Não, não é porque eu estou sonhando com uma menina, porque é uma menina, porque é uma menina e minha mãe é uma menina, é um menino. E optaram por não fazer o exame, né? E aí chega Kayodê. E quando o Kayodê, quando ele conta que é um menino para mim, eu criei uma canção para ele, como algumas não, praticamente todas as aldeias africanas têm esse ritual, né, de preparar a criança com uma música, enfim, que vai chegar. E eu criei um ritmo para o Kayodê. Era uma música boba. Eu dizia só assim na barriga o tempo todo. Esse menino que se chama Kayodê. Esse menino que se chama Kayodê. É o Kayodê. É o Kayodê. Aí eu começava de novo. Esse menino que se chama Kayodê. Era essa a canção do Kayodê. Kayodê nasceu, tal, não sei o quê, e era muito tranquilo. De repente, Kayodê, um determinado momento, começou a chorar muito, bravo, nervoso, não aceitava nada, tudo que dava ele reclamava, não queria, chorava, aquele bebezão. E aí me veio a cantiga dele. Aí esse menino que se chama Kayodê. Aí eu vejo esse menino, depois de horas chorando, ele arregala o olho assim, olhando para mim. Pensei, ele lembrou. Aí eu continuei. Esse menino que se chama Kayodê. Aí ele começou a rir e começou a mexer, como ele fazia na barriga da minha irmã quando eu cantava essa música para ele. Ele começou a mexer. Kayodê foi crescendo. Cada vez que eu vejo, até hoje, Kayodê meio triste, esse menino. E eu faço ele cantar. Comecei a fazer ele cantar quando ele cresceu, né? E aí, até hoje, tá com 21. E eu começo. Esse menino. Aí ele, tia. Aí ele desmonta na seriedade dele, começa a dar risada. Bom, canta com a tia, canta com a tia. Não pode dizer não pra tia. Aí ele começa. Esse menino que se. E é isso. É isso. É um ritual, né? Sim. Começa antes de absolutamente tudo. Mas se você não acredita nesse antes de absolutamente tudo na útera materna, quando está na útera, faça absolutamente tudo que você puder, porque a criança estará recebendo, ela está entendendo absolutamente tudo. Fala um pouquinho disso também nesse texto da Arapuca Social, né? E de como a sociedade captura as infâncias, né? Tira o brilho, a autonomia, uma autonomia tão poderosa que a criança tinha lá dentro da útera, que ela aprendeu a respirar na água, ela aprendeu a nadar, ela aprendeu a mudar de posição sozinha, ela aprendeu a se consolar colocando o dedinho quando ela está triste, né? Ela aprendeu a se posicionar na hora X, ela vira para sair de uma forma mais fácil. Ela é autônoma, né? E aí ela chega e é capturada pelos adultos e adultas, e suas manias. Se é menino, tá tudo no universo azul, se da menina, o universo é rosa. E aí as nossas coisas, né? Aí isso é feio, aí isso é feio, isso é ruim, isso é ruim. Aí a gente não sabe dizer por que a criança não gosta de legumes e verduras. Uai, gente, se você ensina a criança desde sempre, ela passa a ser comum para o paladar dela. De onde vem a história que é ruim, o que é gostoso? Se é docinho, docinho, que delícia, docinho. Açúcar na criança, né? Então são coisas que a gente não pensa, a gente só reproduz. A gente está ligada no automático, né? Só reproduz. E a mesma coisa acontece com a leitura, né, Renato? A mesma coisa. Se a gente cresceu vendo ou tendo os livros de literatura, sei lá, Rapunzel, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, como é difícil sair desse círculo desses contos, né? Sair desse círculo, desse tipo de contos de fadas, né? Pensar que
Eu quero contos de culturas diferentes, quero conhecer, quero oferecer para o meu filho e para minha filha a possibilidade de conhecer culturas diferentes através da literatura. Olha que objetivo edificante, né? Que legal, mas é tão difícil sair dessa chave do comum, do que todo mundo faz, né? Tanto que você chega numa livraria, quando você vai no departamento infantil, na parte infantil, quando você olha os livros assim, nas estantes, é um mundo rosa. Também nas capas dos livros, gente. Isso é um absurdo para mim. A gente tem que prestar atenção em absolutamente tudo. Ai, que o Sama, você é chata, é cri-cri, né? Não, é a visão crítica que a gente tem da sociedade e do quanto nós somos capturados, ainda que na fase adulta, né? Então, são coisas que a gente precisa ficar atenta. E minha mãe me ensinou muito bem. Minha mãe, ela foi uma pessoa que não me ensinou somente a ler livros, ela me ensinou a ler pessoas, a ler o mundo. Por que ela tá com essa cara? Ela não tá bem, tá triste. Mãe, por quê? Olha o pé dela, olha o corpo dela, olha, baixa autoestima ela tem, ela anda curvada, olha, ela não fala olhando para o olho da gente. Minha mãe dizia: ei, olha para mim, olha para o meu olho, fala comigo, ó, tô aqui, olha para mim. Mãe quer dizer olhar no olho, fala no meus olhos, olhando para os meus olhos. E isso é importante. Então, a leitura de mundo, como Paulo Freire diz, e minha mãe disse para mim muito antes de eu conhecer Paulo Freire, né? A leitura do mundo é muito mais importante do que a leitura dessas palavras. Ela antecede a leitura das palavras. Quem lê bem o mundo vai ler bem as palavras, vai escolher bem os livros. Então, para mim, a leitura do mundo ela antecede, porque quem lê o mundo erroneamente ou equivocadamente vai agir de forma equivocada e muitas vezes errada também. Então, isso é importante, porque quem olha para o social consegue trazer esse olhar do social para tudo que faz, seja qual profissão tenha, nas suas escolhas dos livros. Quem não olha para o social vai de forma obtusa e quadrada, do mesmo jeito, para o campo da literatura, para as suas escolhas dos seus livros. Então, isso para mim é fundamental e é uma reflexão que a gente precisa dar conta de fazer. Então, para que eu consiga que profissionais da educação olhem para o Omoba e vejam no Omoba o tesouro que os 3 prêmios de literatura nacional e internacional que ele ganhou, ele tem e ele merece, aí eu vou respeitar profundamente essa formação desses profissionais da educação, que conseguem entender a quebra de paradigmas, a ruptura com paradigmas tradicionais preconceituosos e que colocam as meninas em situação de vulnerabilidade e de perigo através dos incentivos com os contos de fadas que estão dados e postos por aí. E vão entender o quão revolucionário é Omobá, Histórias de Princesas. Sim, maravilhoso. Um livro que eu utilizei muito quando estava como professor de estudos literários da AEL Cecília Meirelles. Parabéns. Querida Kilsan, parabéns, obrigado. Parabéns. Olha, gente, ganhei parabéns da Kilsan. Parabéns, porque trabalhar com esse livro, enfrentando as críticas que vêm, é preciso ter muita certeza do que faz, muita confiança no talento profissional, né? E nas informações que tem. Então, é isso. Não é porque a gente lida com literatura infantil que a gente não precisa ou não precisa ter formação e informações profundas. A literatura infantil exige uma viagem muito grande em termos de conhecimentos, saberes, pesquisas, para a gente entender esse objeto livro e o conteúdo desse objeto livro como potências, né? Ou não.
Porque se eu penso numa literatura que cura, como eu digo, que é a que eu tenho feito, uma literatura de cura, é porque existe uma literatura que adoece. E eu conheci essa literatura que me adoeceu e eu era obrigada a lê-la na escola na década de 70 e na parte da década de 80. Então, a minha vida e a minha luta é para que as crianças acessem um tipo de literatura que seja capaz de nos curar. Principalmente nós, as crianças pretas, aí, né? Pensando nisso. E para as crianças não pretas, não negras, é a possibilidade dessas crianças entenderem que existem outras belezas para além da branca, do cabelo loiro, liso, olhos claros, enfim, e que merecem ser respeitadas também. Querida Kilsan, para a gente dar tchau para o nosso público e encerrarmos essa aula magnífica que a gente está tendo hoje contigo, eu queria te pedir uma gentileza da gente falar agora diretamente com os nossos estudantes, né? A gente está na semana de estudo e leitura e a gente sabe, como você falou, né, de doença, de cura. A partir da literatura, a gente sabe como tem sido difícil para nós brasileiros esses últimos anos. Como essa retomada da escola presencial tem sido difícil para as famílias, para os estudantes, né? E como muitas vezes, como você falou das infâncias cooptadas, né? Como muitas vezes esses estudantes assim perderam um pouquinho também das referências que eles tinham e do prazer do livro. Às vezes pode estar lá a sala de leitura esperando para se tornar viva na vida dessas crianças, né? Então, qual recado, notícia, incentivo, palavra de força que você teria para dar para essas crianças, esses estudantes que estão hoje voltando para a escola e, enfim, vão encarar toda a magia da sala de leitura e muitas vezes precisam desse empurrão, né, que os professores aqui dão. Eu digo o seguinte, estudantes, não perca essa oportunidade, não desistam de vocês. Primeiramente, não desistam de vocês. A sala de leitura é um território vivo e depende de você querer conhecer esse território vivo. E esse território, ele ganha vida cada vez que você tira um livro da estante, da prateleira e abre. Seja qual for esse livro, vai te revelar um universo que naquele momento é só seu. É você e o livro, você e aquelas letras, você, as palavras, você e aquele sentido. Então, não se perca de você, dê essa chance e vá com calma. Foram 2 anos que ficamos longe da escola, as coisas ficam mais difíceis mesmo, a gente parece que fica enferrujado, perde a prática. Tenha paciência, mas veja no espaço da sala de leitura como um território que você pode se redescobrir. Então, faça uso dessa sala de leitura, faça uso dos cantinhos, dos nichos que a escola tem, tá? Com muito amor, com muito cuidado, com muita dedicação. Um beijo, força, acredito em vocês. Kilsan de Oliveira e a Kilsan de Oliveira, é um prazer, uma honra imensa estar aqui com você e poder trocar dessas palavras. Eu agradeço em nome de toda a equipe que organizou esse evento. Muito, muito obrigado pelo seu tempo dedicado, pelas suas palavras de poder que você nos brindou hoje aqui. Eu quero Gratidão. Gratidão. Pode falar, Ana. Desculpa, eu quero dizer que assim, os nossos ouvidos estarão sempre atentos para te ouvir mais e mais, porque você é uma referência das mais importantes para nós e você é referência não só de literatura, mas como pessoa, de vida, de potência, de alcançarmos os nossos objetivos. Então, eu quero assim deixar aqui bem claro em nome de todas e todas que participaram desse evento, que você é bem-vinda nas nossas lives sempre, Kilsan. A gente te ama.
Gratidão, eu amo vocês, essa rede tão importante. Parabenizar a organização desse evento, 11ª Semana de Estudo e Leitura 2022. São Paulo precisa disso. É fundamental essa ação. E que bom estar aqui junto com o pessoal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que eu tenho tanto apreço, carinho, tantos anos trabalhando, sempre em parceria com vocês, e estar nesse momento trabalhando literatura com formação de profissionais da educação dessa secretaria, de um orgulho tremendo, é uma felicidade total. E vamos lá, cada vez mais, nos qualificando para as nossas ações, nos qualificando para receber com todo o nosso talento esses estudantes que ficaram afastados 2 anos da sala de aula. É óbvio que voltariam com situações muito específicas para a gente pensar, mas nós somos profissionais da educação, nós costumamos a superar os obstáculos e enfrentar desafios. Então, que a gente veja esses desafios como se fosse no começo da nossa profissão, da nossa atuação, é um recomeço. Então, é o começo de absolutamente tudo, tá? Acolhamos essas crianças como elas precisam ser acolhidas, tá? Com braços abertos, muita paciência e estratégia. E a literatura, eu vou dizer, é um caminho estratégico muito positivo para estimular, para motivar estudantes de qualquer idade. Gratidão por esse convite, parabéns aos organizadores e organizadoras desse evento. Contem comigo sempre, Secretaria de Educação Municipal de São Paulo. Vocês moram no meu coração, gratidão. Renato, prazer imenso ter aqui estado contigo nessa conversa maravilhosa. Gratidão. Muito obrigado. Eu agradeço a todas e todos que estão nos assistindo, que acompanharam até o final a live. Gratidão, pessoal. Esqueci, pessoal. Olha, um beijo para vocês, tá? Sami, que eu vi que tá aí, a Rose, Cris Barrelo, enfim, Cleude, que eu tô vendo aqui, Luíse. Um beijo para vocês todas. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos lembrar que a gente tem o nosso site, Estudo e Leitura, no qual a gente pode acessar a agenda da semana, que ela vai até sexta-feira. Temos muitas atividades maravilhosas, imperdíveis. Então, a gente continua na nossa semana de Estudo e Leitura com muita alegria e força para chegar até o final e ganharmos essa aventura, tá bom? Um aviso, pessoal, eu estou aqui no Sesc Campo Limpo e daqui a pouco, às 19 horas, quem estiver na região, passe aqui, cola aqui, nós vamos fazer um lançamento, eu vou mediar uma roda de conversa, o lançamento do livro Giro Epistemológico, com Babá Sidney, com a professora Ellen da Unicamp, enfim, uma conversa muito legal aqui no Sesc Campo Limpo, é só chegar às 19 horas até às 21. Beijos, até já já. Beijo, muito axé para vocês no evento. Então é assim. Gratidão. Que a gente encerra a nossa live agradecendo Paula, agradecendo os intérpretes, agradecendo aqui o Sam novamente, toda a nossa equipe que participou aqui e dizendo a vocês até a próxima. Muito obrigado.